Se você acha que o radier não tem uma boa resistência ou que não seja uma fundação viável ou fácil execução, nesse vídeo nós vamos ver alguns pontos que podem mudar totalmente a sua concepção em relação a esse tipo de fundação. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues. Provavelmente você está pensando em executar um radier ou estudar sobre esse tipo de fundação. Antes de tudo, vamos fazer um relembrar e viver. A fundação radier é um tipo de fundação superficial, ou seja, rasa, e essa fundação consiste em uma laje de concreto que vai abranger toda a área de projeção da nossa construção. Além disso, esse tipo de fundação acaba ficando em contato com o solo. E um dos principais aspectos que nós temos que diferenciar é em relação ao radier e a viga baldrame. Talvez você já tenha notado em relação à geometria desses elementos. A viga baldrame, como o próprio nome já diz, se trata de uma viga, e o radier de uma grande laje. Isso de forma análoga. Quando nós temos a viga baldrame, ela vai distribuir as cargas com o solo juntamente com outro tipo de fundação. Por exemplo, nós podemos ter a viga baldrame juntamente com a sapata. E não confunda viga baldrame com alvenaria de embasamento. Nós temos um vídeo aqui no canal onde nós comentamos sobre a alvenaria de embasamento e a viga baldrame. Já um detalhe que pode dificultar, mas que não é impossível de execução, é que as instalações hidrossanitárias e elétricas que passam por debaixo da estrutura já devem estar prontas antes da concretagem. Quando nós temos a nossa fundação e posteriormente nós temos a nossa viga baldrame, essa viga baldrame ela vai ser responsável por distribuir as cargas das paredes para o solo. E não podemos esquecer da impermeabilização das nossas fundações. Como dito, o radier ele vai ocupar toda a nossa área da construção. E ele é projetado para distribuir uniformemente as cargas. Como se trata de uma grande laje, acaba que a sobrecarga sobre esse radier acaba sendo distribuído de forma igual. Já em relação à profundidade que vai diferenciar a viga baldrame do radier, é a questão da profundidade que nós vamos ter a nossa viga baldrame e também se trata de um elemento muito estreito. E quando você for executar o radier, ele vai ser semelhante à laje. Aqui nós temos que ter apenas o cuidado para ter um laço de brita e também a questão da lona. Agora que você sabe as diferenças da viga baldrame e do radier, quais são os tipos de radier que nós podemos encontrar? Aqui nós podemos ter o radier estaqueado, o radier de concreto armado, aquele popular que nós conhecemos, o radier em concreto protendido, que é uma superpotência de estrutura, e também o radier nervurado. Vamos analisar de forma breve o que se trata cada um desses tipos de radier. Quando nós falamos de radier estaqueado, aqui é a combinação do radier com estacas. O papel da estaca vai fornecer suporte adicional e resistência à carga da nossa estrutura. Sabe quando nós temos aquele solo desafiador com baixa resistência? Aqui nós poderíamos aplicar esse tipo de técnica, aonde vai oferecer segurança e estabilidade para o nosso solo. Esse tipo de radier estaqueado, ele também é muito utilizado quando nós temos a presença do lençol freático muito próxima. Já falando sobre o radier em concreto armado, nós podemos pensar o seguinte: como se trata de uma grande laje reforçada com armadura de aço, esse tipo de armadura ele vai proporcionar resistência à tração ao nosso radier, sendo empregado em diversas situações e também tipos de solos. O radier em concreto armado é o mais comum de encontrar por aí devido à sua facilidade de execução. Vamos ver agora o radier em concreto protendido. Além das armaduras de aços convencionais aqui, nós vamos ter a adição de cabos protendidos. Por isso que é diferente do radier em concreto armado. Esse sistema de concreto protendido, ele é tensionado antes da concretagem. Esse tipo de técnica em concreto protendido acaba auxiliando a questão de resistência e estabilidade do nosso radier. Um detalhe que vai diferenciar o radier em concreto protendido é que ele acaba suportando elevadas cargas, podendo ser visto a construção de múltiplos pavimentos. Só que aqui nós vamos precisar de uma mão de obra especializada. Já falando sobre o radier nervurado, aqui a sua principal diferença, ele acaba sendo uma variação do radier em concreto armado. Essas nervuras acabam aumentando a rigidez
e resistência da nossa estrutura. Uma das suas aplicações é quando nós temos edifícios com grandes vãos, aonde se deseja reduzir a espessura da laje. Mas Pedro, qual que é a resistência do concreto que eu devo utilizar no meu projeto ou execução de radier? E eu vou te falar que depende do tipo de radier que você for utilizar. Se for um radier em concreto armado, eu aconselho que você inicie o seu projeto com pelo menos 25 MPa. Agora, se o radier for em concreto protendido, você já pode iniciar o seu projeto com 30 MPa. Assim você vai poder fazer as verificações e adequar a resistência do seu concreto. Mas eu recomendo que você não utilize abaixo dessas resistências. E um detalhe que chama muito a atenção, quando você quer aumentar a resistência do seu concreto, você também acaba aumentando a questão de retração desse concreto, já que nós vamos ter uma maior adição de cimento. Então tome cuidado com esse tipo de retração. Não utilize uma dosagem de concreto ultrapassada ou que não vai favorecer o seu projeto. Isso eu digo tanto para baixo ou quanto para cima. Estipule uma resistência do concreto que vai atender perfeitamente a sua situação. Isso você vai favorecer a segurança e economia da sua estrutura. Quando eu devo utilizar o radier? Aqui o radier você pode utilizar quando você tem baixa capacidade de carga no solo, ou seja, seu solo não tem uma boa resistência, seja para casas térreas, edificações de pequeno porte. Já outro ponto que favorece a utilização do radier é quando você tem uma área de projeção das sapatas superior a 70% da área de construção. Se as suas sapatas ocupam um grande espaço dentro do seu projeto, seria interessante você analisar a substituição pelo radier. E dependendo do tipo de radier que você utiliza, isso pode ajudar a evitar a questão de recalque do solo, além de promover uma distribuição mais uniforme. E falando sobre projeto, aqui no canal nós temos um vídeo sobre leitura e interpretação de projetos de radier. Quando nós vamos fazer o detalhamento ou elaborar esse tipo de projeto, nós temos que ter o detalhamento da armadura superior do radier no eixo X e Y e também a armadura inferior do radier no eixo X e Y. Mas eu quero destacar aqui com você as vantagens e desvantagens de utilizar o radier. Falando de forma rápida, nós já podemos notar que o radier tem como vantagem a questão de economia, a redução do tempo de execução na obra, a diminuição dos riscos de recalque diferenciais, já que ele vai distribuir uniformemente as cargas, e também como se trata de uma grande placa de concreto, aqui nós vamos ter uma redução na mão de obra, que acaba afetando no custo final da obra. Falando sobre as desvantagens ou pontos críticos que você já deve supor no radier, é a questão das instalações hidrossanitárias e elétricas. Elas devem estar preparadas antes da concretagem. Então deve ter planejamento e você não pode, após a concretagem e cura do concreto, quebrar o nosso radier. Isso acaba afetando na qualidade e também suporte da nossa estrutura. Já outra desvantagem em comparação a outros sistemas de fundações é a questão do reforço da nossa placa. Uma vez que você executa o radier e você precisa fazer o reforço e aumentar a resistência, aqui você vai ter um desafio que você vai precisar fazer a adição de reforço estrutural ou aumentar a espessura da nossa placa, o que pode aumentar a demanda de trabalho e custo final do nosso projeto. Então pense bem sobre as aplicações e a finalidade que você precisa do radier. Além disso, não deixe de analisar o comportamento da estrutura global, tanto do solo como da estrutura que você deseja projetar. Espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!